Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à revisão de trigonometria do professor Nielson Medeiros. Bom, vamos começar com arcos e ângulos. Conceito e definição. Vamos considerar aqui uma circunferência. Aqui o centro no ponto O. Vamos designar um ponto que pertence à circunferência designado por A. Um ponto B, certo? Daí eu considero esse arco AB aqui, gente. Então, a nomenclatura chama-se arco AB e a simbologia matemática é esta aqui. É um arco em cima de A para B, tá certo? Ou o arco AB. Então, vamos designar aqui o raio da circunferência por R. Este é outro raio também, que parte do ponto A até o ponto O e do ponto B até o ponto O, tá certo? Então, aqui chama-se raio da circunferência. E essa abertura angular chama-se medida do arco AB, tá, gente? É o ângulo correspondente a OB. Simbologia matemática é esta aqui, com acento circunflexo no O, tá? Que representa o ângulo. Bom, vamos verificar o que é medida e o que é comprimento de arco. Medida do arco AB é a medida angular, ou seja, é o ângulo AOB. Comprimento de um arco é a medida linear, ou seja, é a medida desta corda aqui. Se eu cortar nesse ponto A e cortar nesse ponto B e esticar este segmento aqui, vai ficar um segmento de reta. Portanto, está aqui a simbologia. Tá? Ok, vamos agora ver o que significa a unidade grau. Então, imagine que eu tenho uma circunferência e eu pego ela e divido ela em 360 partes. Bom, sabemos que um ângulo de uma volta completa, né, a abertura angular completa, equivale a 360 graus. E a medida de 1 grau é justamente eu pegar essa circunferência, pegar os 360 e dividir por 360. Eu vou ter uma abertura angular aqui de 1 grau, equivalente a 1 grau. Então, foi assim que os matemáticos fizeram na época. Pegaram a medida angular de uma volta, dividiram por 360 e encontraram a medida de 1 grau. Tá? Então, aqui é a equivalência. 360 graus dividido por 360 equivale a 1 grau. Tem outra medida que são dois submúltiplos do grau. Tá? A representação aqui é uma bolinha. Então, você tem que... O minuto equivale a 1 grau dividido por 60. Então, se eu pegar a medida, a abertura angular e repartir ela em 60 partes, eu vou encontrar cada parte equivalente a 1 minuto. Esse apóstrofo aqui representa minuto no estudo da unidade de grau, tá? Então, está aqui o minuto. Ora, se os 60 está dividindo, eu passar multiplicando, eu vou ter essa relação aqui, que 1 grau equivale a 60 minutos. Por outro lado, se eu pegar 1 minuto e reparti-lo em 60 partes, eu vou encontrar uma outra medida chamada de segundo, representando por 2 apóstrofos aqui. Então, se eu pegar 60 e multiplicar para cá, eu vou ter que 1 minuto equivale a 60 segundos. Ok? Então, aqui é a simbologia do segundo. Vamos ver agora o que é unidade radiano. Como foi essa definição de radiano? Então, você tem aqui, por exemplo, essa abertura angular, ela possui esse comprimento aqui, que é o mesmo do raio. Quando isso acontecer, essa abertura angular, tá certo? É chamada de 1 radiano. Ou seja, a medida de 1 radiano significa que equivale à medida de um raio de determinada circunferência. Então, por exemplo, 1 radiano equivale à medida angular do arco que tem como comprimento igual ao raio. 1 radiano equivale a 1 rádio. Bom, se eu tivesse um arco que medisse 2 vezes o raio da circunferência, tá? Eu teria uma medida angular de 2 radianos, tá, gente? Só para que fique bem claro. Relação grau e radiano, gente. Nós vamos ter que 360 graus equivale a 2π radianos. 180 graus equivale a
π radiano. Guarda essa relação que vocês vão usar logo mais. E em boa parte do estudo de trigonometria. Se eu pegar e dividir por 2 aqui, é metade, né? Metade de 180, 90. Foi isso que foi feito desde o início. Metade de 2π é π. Metade de 360 é 180. Dividindo na metade, 90, π sobre 2. Tá certo? Se eu pegar o π aqui e dividir por 3, eu vou ter π sobre 3. 180 por 3, 60. Se eu pegar o π e dividir por 4, vai ficar π sobre 4 radiano. 180 por 4, 45 graus. Certo? Mas vamos guardar essa relação aqui. Π rádio equivale a 180 graus. Vamos ver agora um exemplo. Um arco que mede 30 graus. Qual é a medida desse arco em radianos? Bom, nós temos essa relação de agora que vimos, que π radianos equivale a 180 graus. Está para 180. Montando uma regra de 3, eu posso dizer que 30 graus vai estar para x radianos. E aí eu multiplico invertido, né? π vezes 30 e 180 vezes x. Montando a equaçãozinha, eu tenho 180x é igual a 30π radianos. Ora, trabalhando só com a parte numérica, nós temos aqui 30 vezes π dividido por 180. Veja que 180 multiplica o x, ele passa dividindo. Simplificando 30 por 30, eu vou ter 1π. 180 por 30 vai dar 6. Então fica π sobre 6 radiano. Esse ângulo aqui, essa medida em radianos, equivale a exatamente a 30 graus, tá ok? Vamos ver agora um próximo exemplo. Um arco que mede 45 graus, qual é a medida desse arco em radiano? Novamente, vamos usar a regra de 3. Π rádio igual a 180 graus, x rádio igual a 45 graus. Montando a equação, nós vamos ter que 180 vezes x dá 180, 45 vezes π, 45π aqui. Dividindo 180 e fazendo as devidas simplificações, eu vou ter que x é igual a π sobre 4 radianos. Dica! Bom, quando eu tiver um arco medindo em graus e quiser transformar em radianos, qual é a dica? Você sempre vai multiplicar por π e dividir por 180. Sempre, gente. Veja só o que aconteceu aqui. Multiplica por π e divide por 180. Multiplica por π, divide por 180. Logo, eu teria aqui 60 graus é π sobre 3 radianos. Agora, vamos ver o inverso. Um exercício que fornece o arco em radianos, ele quer em graus. Como é que funciona? A mesma regra. π rádio igual a 180, está para 180, e π sobre 2 rádio está para x graus, né? Montando a equação, x vezes π e π sobre 2 vezes 180, eu vou ter que πx é igual a 180 vezes π sobre 2. xπ é igual a 180 vezes π sobre 2. O π está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter que 180 vezes π dividido por 2, tudo isso dividido por π. Logo, vai ficar 90 graus. Veja bem, metade de 180 dividido por 2, dá 90. Fica 90π sobre π. Corta π com π, sobra 90 graus. Dica! Eu tenho π sobre 3 e quero transformar para grau. O que eu faço? Substitui o π por 180, já que eles têm uma equivalência aqui, ó. Então, agora eu tenho 180 dividido por 3, 60. Por outro lado, π sobre 3 é igual a 60 graus. Ok? Agora, comprimento de arco, gente. Bom, vamos lá. Eu tenho uma circunferência aqui, onde eu tenho o arco AB. E esta medida em azul é a medida do comprimento linear desse arco, representado pela letra L minúscula. Em roxo, eu tenho a medida do raio da circunferência. E em preto aqui eu tenho
a medida do ângulo, né? Medida angular do arco AB, que chama-se alfa. Aqui é o comprimento, aqui é o alfa. Gente, se você perguntar, essa medida aqui angular é a mesma que essa? Eu vou dizer que sim. Em termos de comprimento linear, o que é comprimento linear? Eu corto aqui no B, corto no A e estico este segmento, aí eu vou ter a medida linear do arco AB, tá? E aqui é a medida angular. Ou seja, aqui é uma medida em medidas de comprimento e aqui é uma medida em grau radiano, tá? E a relação que eu tenho a partir da medida do arco, que é a medida do arco AB aqui, que é a medida angular, tá? E o comprimento do arco AB é a medida linear, eu sei que é o L, né? A relação que eu encontro é esta aqui, alfa é igual a L sobre o raio, R no caso. Então, esse ângulo aqui, que é a medida angular do arco AB, será sempre igual ao comprimento do arco dividido pelo raio, tá? Se eu quiser medir o comprimento da circunferência como um todo, tá? Eu sei que a medida angular de uma volta completa é 360, no caso, 2π. Então, partindo dessa relação que nós vimos há pouco, tá? Então, eu tenho que L é igual a alfa vezes R. Passando R multiplicando para lá, vai ficar L igual a alfa vezes R. Ora, L é o comprimento da circunferência que eu quero determinar. Vou representar agora por C, tá? É igual ao valor do ângulo de uma volta. No caso, 360 graus, que é 2π. Então, vai ficar 2π vezes a medida do raio. Então, esta é a forma para calcular o comprimento da circunferência toda vez que eu quiser, de acordo com a medida do raio. Ok? E quando eu quiser relacionar qualquer medida de um arco, não necessariamente o comprimento todo da circunferência, eu uso esta relação. Vamos ver um exemplo agora. Em uma circunferência de raio 3 cm, toma-se um arco AB de comprimento 4,5 cm. Qual é em radianos a medida desse arco? Vamos fazer um desenho aqui. Imagina que eu tenho a circunferência, a medida do arco AB aqui. Esse comprimento desse arco equivale a 4,5 cm, como diz aqui, o comprimento, medida linear, tá? E a medida do raio é 3 cm, aqui e aqui. E ele quer a medida do arco. Medida do arco é diferente de comprimento do arco. Medida do arco é medida angular, tá? Então, nesse caso, basta usar a relação alfa igual a L sobre R, onde eu quero determinar o valor de alfa. Bom, eu tenho 4,5 centímetros é o comprimento e 3 centímetros é o raio. Vai cortar centímetro por centímetro, 4,5 por 3 é 1,5. E logo eu ponho a unidade de radiano, que é a medida angular, tá? Bom, outro exemplo. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8 centímetros? Considere π igual a 3,14. Vamos lá fazer aqui o desenho. Eu tenho a circunferência, o arco aqui, onde a medida angular dele é 72 graus e o seu raio é 8 centímetros. Montando a equação, eu tenho que alfa é igual a L sobre R. E no lugar de alfa, eu vou substituir o ângulo, né? 72 graus. É igual a L, que é a medida de comprimento que eu quero, olha, qual o comprimento do arco, dividido por 8 centímetros, que é o raio. Ora, gente, só que essa relação, você só deve fazer o cálculo transformando esse ângulo para radiano. Então, portanto, vamos lá transformar. Basta fazer o seguinte, multiplicar por π e dividir por 180 quando eu tenho uma medida em grau e para transformar para radiano. Fazendo isso e as devidas simplificações, eu vou encontrar que 6π sobre 15 radianos é equivalente em radianos à medida em graus de 72. Tá ok? Então, nesse caso, substituindo no lugar de 72, eu vou ter que 6π sobre 15 é igual a L sobre 8. Ok? 8 está dividindo, passa multiplicando, eu vou ter que 6π sobre 15 vezes 8 é igual a L. Portanto, vou substituir aqui no lugar de π o 3,14, né? Mas antes disso, 6 vezes 8, 48. Então, vai ficar 48π sobre 15. Substituindo no lugar de π os 3,14, como fornecido no problema,
48 vezes 3,14 dividido por 15, eu tenho o valor aproximado de 10,05 radiano, é o valor de alfa. Gente, o que a gente tem para mostrar de arcos e ângulos é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.